Conheça os 100 anos de imigração japonesa ao Brasil em 5 minutos. Há 100 anos atrás, no Japão havia um grande número de pessoas pobres e desempregadas, situação causada pela restauração Meiji, que deixou a vida dos japoneses muito difícil. Em dias em que não se tinha o que comer, alguns começaram a ter o desejo de ir para um país estrangeiro em busca de trabalho, juntar seu dinheiro e depois retornar ao Japão. A ideia de ir para outro país começava a surgir na vida dos japoneses. Na mesma época, um país do outro lado do mundo, o Brasil, passava por um período de necessidade de muitas pessoas para trabalhar nas fazendas, pois havia sido abolida a escravatura no país, e com isso havia necessidade de mão de obra imigrante. O Japão então começa a recrutar imigrantes dizendo: no Brasil existe uma árvore que dá ouro, o cafeeiro. Em 1908, o navio Kasatomaru deixou o Japão com os primeiros emigrantes. Aproximadamente 50 dias mais tarde, o Kasatomaru chegou ao Brasil. Os imigrantes japoneses então foram enviados a 6 fazendas e lá começaram a trabalhar. Mas o que os esperava não seria uma vida fácil. O fracasso da safra de café, trabalho pesado e salário baixo fez com que muitos imigrantes fugissem do trabalho nas fazendas. Entretanto, os imigrantes começaram a se unir e construíram suas próprias colônias. Os imigrantes tentavam superar uma vida severa e, com o tempo, começaram a fazer sucesso no Brasil. Na década de 1920, uma profunda recessão atingiu o Japão, e aumentando assim o número de imigrantes que iam ao Brasil. A expansão da colônia japonesa resultou no aumento de imigrantes que não se acostumavam com a cultura e língua do Brasil. O abismo entre japoneses e brasileiros estava aumentando. Em 1938, quando o presidente Vargas assumiu o poder, o governo adotou uma política de assimilação e proibiu escolas e publicações estrangeiras. Com o irrompimento da Segunda Guerra Mundial, o Japão e o Brasil cortaram relações diplomáticas. Em 1942. Os imigrantes japoneses ficaram em situação difícil, onde muitos foram expulsos de suas casas e perderam suas propriedades. A guerra terminou com a derrota do Japão, mas a maioria dos imigrantes não acreditava nisso, e surgiu o confronto entre os japoneses vitoristas e derrotistas. Os vitoristas acreditavam que o Japão havia ganhado a guerra, e os derrotistas admitiam a derrota. Em 1951, relações diplomáticas foram restabelecidas entre o Japão e o Brasil. Por saber da má situação do Japão frente à derrota na guerra, muitos imigrantes decidem se fixar no Brasil. Em 1972, o último navio de imigrantes, Nippon Maru, chega ao Brasil. Em 1993, a política de imigração foi abolida. Durante 85 anos, 300 mil pessoas se mudaram para o Brasil como imigrantes. Muitos descendentes japoneses de terceira e quarta geração estudaram até o nível universitário e alguns se tornaram prefeitos ou assumiram outros cargos importantes. Hoje, existem descendentes japoneses de quarta e até quinta geração. Há em torno de 1,5 milhão de descendentes japoneses que moram no Brasil. O Brasil é o país com maior número de descendentes japoneses. Aproximadamente em 1980, o Japão estava numa época de crescimento econômico. A indústria e comércio avançavam no Japão e o país necessitava de mão de obra estrangeira. Em 1990, foi editada a Lei de Controle de Imigração, permitindo que descendentes japoneses até a terceira geração e suas famílias possam vir trabalhar e morar no Japão.
Por outro lado, a depressão econômica no Brasil levou milhares de nipo-brasileiros a procurar empregos no Japão. Atualmente, 300 mil brasileiros moram no Japão. Japão-Brasil, um novo centenário começa agora.